Na história da humanidade, poucos instrumentos causaram tanto terror quanto o chicote romano. Não era apenas um objeto de punição. Era uma arma criada para destruir o corpo humano lentamente. O som de suas correias cortando o ar fazia homens fortes tremerem. Criminosos desviavam apenas ao vê-lo. Muitos morriam antes mesmo do fim do castigo. E foi exatamente esse instrumento que rasgou as costas de Jesus Cristo. Antes da cruz, veio o açoite. Antes dos pregos, veio o chicote romano. Hoje você vai entender como ele era feito, quem o utilizava, o que acontecia com o corpo de uma vítima e por que o sofrimento de Jesus foi uma das maiores injustiças da história. O chicote usado pelos romanos era conhecido como flagrum ou flagellum. Diferente de um chicote comum, ele não tinha apenas tiras de couro. Seu objetivo não era disciplinar, mas era mutilar o corpo. O instrumento era formado por um cabo curto de madeira, ligado a várias tiras grossas de couro. Nas pontas dessas tiras eram amarrados objetos cortantes e pesados. Pequenos pedaços de chumbo, fragmentos de ossos afiados, pontas metálicas e ganchos. Cada golpe não apenas feria, mas arrancava partes da pele. Quando o chicote atingia o corpo, as pontas penetravam na carne. E ao ser puxado de volta, levavam consigo pedaços do tecido humano. O resultado era devastador. A pele se abria, os músculos ficavam expostos. O sangue escorria em grande quantidade. Em muitos casos, até os ossos podiam ser vistos. Esse castigo era aplicado por um soldado romano treinado. Normalmente os responsáveis eram executores especializados em punições públicas. Homens endurecidos pela guerra, sem compaixão, acostumados com gritos, sangue e morte. Eles sabiam exatamente onde bater para causar o máximo de dor, sem matar rápido demais. O açoite romano tinha um propósito: humilhar, quebrar a resistência e transformar a vítima em exemplo público. Muitas vezes, o condenado era amarrado em uma coluna baixa, ficando curvado e completamente vulnerável. Então, os golpes começavam. Um soldado batia de um lado, outro do outro lado oposto, fazendo o chicote envolver o corpo inteiro. Costas, ombros, pernas, peito, nenhuma parte escapava. Não existia um número fixo em Roma. Diferente dos judeus, que limitavam os açoites a quarentena menos um, os romanos não tinham misericórdia. Alguns homens desmaiavam antes de 10 golpes. Outros morriam durante a punição. O corpo humano simplesmente não foi feito para suportar tamanha violência. A perda de sangue era intensa. A dor causava choque físico. A respiração ficava difícil. Os músculos se rasgavam. Muitas vítimas jamais se recuperavam completamente. Historiadores relatam que alguns condenados saíam irreconhecíveis após o flagelo romano. O chicote não castigava apenas a pele. Ele destruía o corpo e esmagava a mente. Roma utilizava o açoite como punição para vários crimes,
ladrões, rebeldes, escravos fugitivos, traidores, prisioneiros condenados à crucificação. Era também uma forma de humilhação pública. O condenado era despido diante da multidão. Seu sofrimento servia como aviso. Roma governava pelo medo. O império queria que todos soubessem: quem desafiasse César sofreria. Mas entre todos os homens açoitados pelos romanos havia um diferente: Jesus de Nazaré, um homem inocente. Jesus não liderou o exército, não matou ninguém, não roubou, não cometeu violência. Mesmo assim, foi entregue aos romanos. O Filho de Deus foi tratado como o pior dos criminosos. Os soldados o despiram, o amarraram e começaram o açoite. Cada golpe abria sua carne. O sangue escorria pelas costas. Os músculos eram dilacerados. Seu corpo enfraquecia rapidamente. E mesmo inocente, Jesus permaneceu em silêncio. O castigo que era aplicado em assassinos e rebeldes foi colocado sobre ele. Não porque merecia, mas porque decidiu carregar o sofrimento da humanidade. O chicote romano foi criado para destruir homens, mas naquela noite ele atingiu alguém que escolheu suportar a dor por amor. Depois dos açoites, vieram a coroa de espinhos, a caminhada até o Calvário, os pregos e a cruz. O corpo de Jesus já estava profundamente ferido antes mesmo da crucificação começar. O açoite romano foi apenas o início do sofrimento. O flagrum romano era um símbolo de terror, uma arma de humilhação, um instrumento de destruição. Homens gritavam, desmaiavam, morriam sob seus golpes. Mas Jesus suportou aquele sofrimento sabendo exatamente o que o aguardava. Cada chibatada, cada ferida, cada gota de sangue faz parte da história mais dolorosa e ao mesmo tempo mais poderosa já contada pela humanidade. Porque depois do chicote veio a cruz, e depois da cruz veio a ressurreição.